leitura da palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando, fortalecendo, dando sabedoria para a pregação da palavra, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos e que eles possam ser edificados através do teu poder nessa noite, Pai. Que eles possam estar aprendendo de Ti, como usar essa palavra de maneira prática e que ela venha fazer nós crescermos em fé, em júbilo, em adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando na nossa última parte dessa introdução à preparação da vida de Jesus. Nós vimos o nascimento de Jesus, o anúncio da vinda do Messias, vimos o batismo, primeiramente o ministério de João Batista. Qual que é o ponto importante do ministério de João Batista? Quando ele fala do batismo com o Espírito Santo e do batismo com fogo. Assim, só para relembrar os irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo? Toda vez que o crente nasce de novo, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é imerso no poder do Espírito Santo. Isso acontece quando? Quando o crente tem o novo nascimento. Agora, o batismo com fogo não é uma bênção. O batismo com fogo é juízo. Quer ver que interessante? Evangelho de Mateus, capítulo 3. Eu vou ler primeiro o versículo 11. Diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água. Isso aqui é palavras de João Batista, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó, o 12, a explicação. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará. Até aqui. O que João Batista está falando aqui? O que é confirmado na parábola do joio e do trigo. Quando o reino de Deus é expandido, o trigo vai sendo plantado pelo Espírito Santo. As pessoas vão sendo batizadas pelo Espírito Santo, vão sendo salvas. Só que no meio disso, o diabo vem semeando o joio. E qual que é a maneira que Deus tem de separar o joio do trigo? Simples. O batismo com o Espírito Santo, dando o presente da salvação, o novo nascimento, e com o batismo do fogo. Como? Recolhendo a palha e lançando no inferno para ser queimado. Isso daqui é importante por quê? Por causa que, principalmente no meio pentecostal, o pessoal inverte a interpretação dessa palavra. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto fala que o Espírito repousou sobre a cabeça dos apóstolos como línguas de fogo. O pessoal quer dizer que esse batismo com fogo aqui é o mesmo. Só que o texto está explicando o que? Juízo. Qual a definição do lugar da Bíblia onde o fogo nunca se apaga? É o lago que arde com fogo e enxofre. Para vocês terem uma ideia de onde chega o ponto do erro teológico, a gente vê várias igrejas cantando para Deus mandar fogo, para Deus purificar, até para Deus purificar através do fogo, fecha com 1 Pedro. Quando Pedro escreve, irmãos, não estranheis o fogo, não estranheis o fogo que vem no meio de vós para purificar-vos, porque é necessário que o juízo venha primeiro pela casa de Deus. Então, sempre que você vê fogo na Bíblia, ele está associado a juízo sobre o povo de Deus. E sempre que você vê a ação do Espírito Santo salvadora, é o batismo do Espírito Santo. Aí a pessoa vai perguntar, mas irmãos, e os dons?
Os dons é um outro departamento, é o que a Bíblia chama de a plenitude do Espírito. Os dons são ferramentas para servir a igreja, para edificar os irmãos, para edificar a igreja. Esses Deus dá a quem quer, como quer, de maneira proveitosa. Então você, inclusive, toma cuidado com aquilo que você canta. Você pode estar chamando juízo sobre a sua vida, sem sequer perceber a letra da música. Eu mesmo, até perceber esse erro teológico, para mim, batismo com fogo era a plenitude do Espírito. Até que me ensinaram a ler o versículo seguinte. E aí minha cara caiu no chão. Aí eu fiquei indignado, fui pesquisar, e todos os comentaristas bíblicos comprovavam a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo é salvação, é o trigo. Batismo com fogo é a palha, que vai para o inferno, é o joio. Essa é a forma que Deus tem de separar. Dentro da igreja, existe trigo, existe joio. Eu estava conversando com o irmão antes do culto. Infelizmente, por causa do falso evangelho que se instalou no Brasil, muita gente, se morresse hoje, ia para o inferno com Bíblia e tudo. Ia para o inferno cantando louvor de crente. Ia para o inferno achando que era salvo. E nunca nasceu de novo. Sequer passou pela experiência do novo nascimento. E por causa de prática religiosa vazia. A pessoa está confiando em suas próprias obras para ser salvo. Sequer percebe que é pecador. E está vivendo uma vida cristã que não é vida cristã. Na verdade, é prática de homens. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Sempre eu tenho que estar conferindo se o meu estilo de vida fecha com a verdade da palavra. Amém? Uma outra coisa que nós falamos no capítulo 3, a presença da Trindade no batismo de Jesus. Onde, quando Jesus levanta das águas, o Espírito Santo repousa na cabeça de Jesus em forma corpórea de pomba, e a voz de Deus Pai Todo-Poderoso é ouvida nos céus, dizendo que Jesus era o Filho amado. Talvez a passagem mais clara da Trindade. Veja que interessante. Existem algumas seitas cristãs que dizem que Trindade não existe. Aí o que eles falam? Que a Igreja Católica introduziu a Trindade na Bíblia, mudando a tradução bíblica. Na época do imperador chamado Constantino. Olha que interessante, como é fácil derrubar. Constantino governou em torno do ano 300 depois de Cristo. As traduções bíblicas que nós trabalhamos e a documentação da igreja que nós trabalhamos, ela vai lá no primeiro século, segundo século, início do terceiro século. E todas essas documentações falam de Trindade. Se eles tivessem adicionado alguma coisa na Bíblia, quando os originais em grego chegaram na mão de Martinho Lutero, em torno de 1500, ele teria identificado o erro claramente. Lutero expôs todos os erros da tradução católica. A tradução católica foi feita em torno do ano 300, entre 300 e 400, por São Jerônimo, que foi um bom tradutor, mas que cometeu erros. 1100 anos depois, os originais em grego, os originais dessa Bíblia que a gente trabalha, chegaram na mão dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Esses homens, a primeira coisa que eles fizeram foi comparar o original em grego com a tradução católica. E o que eles encontraram lá? Encontraram alguns erros, mas Trindade estava lá, batismo com o Espírito Santo, Deus no céu, a ascensão de Jesus, o Apocalipse, estava tudo lá. Na verdade, não havia nenhum erro grosseiro. Para vocês terem uma ideia, até 1500 a Bíblia católica era igual à Bíblia evangélica. Aí quando houve a reforma, teve uma coisa chamada Concílio de Trento, que durou mais de 20 anos. Aí para justificar missa de sétimo dia, purgatório, penitência, o que eles fizeram? Introduziram alguns livros no Antigo Testamento. Livros esses históricos, como 1ª, 2ª, Macabeus,
como Judite, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão. Todos esses livros foram introduzidos, mas para justificar. Então, se você pegasse uma Bíblia católica até o ano de 1500, uma Vulgata Latina de Jerônimo, ela tinha o mesmo conteúdo da Bíblia original em grego, com alguns erros teológicos que foram rapidamente identificados. Por exemplo, nos textos de João, que falava na nossa Bíblia, arrependei-vos. Como que Jerônimo traduziu? De boa fé, penitenciai-vos. Aí surgiu a doutrina da penitência. Quando os reformadores viram que a palavra ali era arrependei-vos, que está ligado ao termo metanoia, que é mudança de mente e atitude, imediatamente eles corrigiram. Por quê? Porque a doutrina da penitência não é uma doutrina bíblica. Então precisa tomar muito cuidado, gente, com certos vídeos que você vê na internet. Nós conhecemos aqui na igreja pessoas que foram criadas no caminho do Senhor, que foram criadas dentro da igreja, que quando ficaram mais velhas, começaram a ouvir esses falsos mestres da internet, começaram a ouvir esse monte de baboseira que mexeram na Bíblia, e a pessoa hoje está a quilômetros de distância do Senhor, porque deu ouvido a quem não devia. Deveria procurar um mestre, conhecedor da palavra, para que o mestre esclarecesse bem a palavra, de maneira bíblica, de maneira segura, de maneira correta. Amém? Amém. Então agora vamos adentrar o capítulo 4. Eu vou rever o versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês, que muita gente não sabe. Jesus, ele é como se fosse uma figura, em alguns pontos ele chega a ser uma figura do povo de Israel. O povo de Israel foi tentado no deserto. O povo de Israel foi provado no deserto. E o povo de Israel foi reprovado no deserto. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto foi o Espírito Santo. Todas as obras que Jesus realizou aqui na terra foi através do poder do Espírito Santo. Todas as atitudes que Jesus teve aqui foi guiado pelo poder do Espírito Santo. Jesus obedece em tudo o Espírito Santo. Então, o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é o seguinte: o diabo sabia que Jesus era o Cristo. E ele, no deserto, ele vai tentar fazer de tudo para reprovar Jesus no seu ministério terrestre. Da mesma maneira que aquele povo que saiu do Egito com mão forte, que tinha tudo para ser o povo que ia tomar a terra prometida, que ia tomar um território imenso, que nunca foi alcançado, aquele povo morreu toda a geração no deserto. Todo mundo que tinha de 20 anos para cima morreu no deserto. E olha a maneira que eles morreram. Eles morreram sem a roupa ficar velha, eles morreram sem o sapato ficar roto, e eles morreram sem faltar maná todos os dias. Eles morreram também com uma coluna de fogo à noite, guardando o arraial, que representava a presença de Deus, e morreram com uma coluna de nuvem da glória de Deus, protegendo o arraial. Só que porque murmuraram, porque não resistiram à tentação, eles pereceram no deserto. O que eu tenho que entender? A Bíblia fala que Deus não prova, não tenta a ninguém. Vamos começar a construir isso. Uma coisa é a prova que Deus traz. Outra coisa é a tentação que o diabo traz. Então, para fazer isso, eu vou recorrer a alguns textos. Vamos abrir primeiramente, carta de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1. Vamos lá no final da Bíblia, vai lá no Apocalipse e volta folheando sua Bíblia que você vai chegar em Tiago. Olha, eu vou fazer a mesma coisa, cheguei no fim da Bíblia, Apocalipse. Voltei um pouco, cheguei em Hebreus, opa, passei. Vou voltar para o fim de Tiago, achei.
Como é que vocês acham que eu acho rápido os textos? Lógico, eu tenho uma certa prática, mas é obrigação minha, né? Já pensou um pastor? Você gostaria de seguir um pastor que não consegue achar os livros da Bíblia? O pastor, ele tem que ser padrão no rebanho, né? Coitado do pastor, precisa tanta graça de Deus, que é um miserável pecador, cheio de falha. Então vamos lá. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que acontece? Quando a pessoa passa por uma prova, e ela é aprovada, ela tem galardão, ela tem prêmio. Aqui é uma das coroas. Aqui não está falando de salvação, coroa da vida. Está ligado à salvação, mas é algo a mais. Tem a ver com prêmio. Nós, os crentes, vamos ter prêmio na eternidade, galardão, por causa do estilo de vida que nós vivemos. E aí Tiago continua, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha que interessante. Para você identificar melhor, tentação está ligada à ação maligna, está ligada ao pecado em nós. Provação está ligada ao que Deus traz. Lembra que eu falei, Epístola de Pedro? Não estranheis o fogo abrasador que vem do meio de vós, para provar-vos. Porque é necessário que o juízo venha, primeiramente, pela casa de Deus. Entenda, irmãos. Algumas vezes Deus vai trazer juízo no nosso meio. Esse juízo é para nos purificar. Essa prova é para limpar. Igrejas boas crescem, mas muitas vezes igrejas boas diminuem. Muita gente não aguenta a prova, muita gente não aguenta a doutrina, muita gente não aguenta a palavra e espirra. A pregação correta da palavra confronta. Muita gente não quer ouvir a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Quer ouvir frase de efeito. Então entenda, tentação é algo que vem do maligno. Provação vem de Deus. Agora, essas palavras, elas podem se misturar na Bíblia. Você tem que analisar o contexto para ver o que se trata. Tiago aqui vai dar uma explicação melhor. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Essa palavra é difícil. Concupiscência são os nossos desejos carnais. Quando eu falo desejo carnal, não pense apenas em sexo. Sexo é uma coisinha de nada. Desejo carnal é a cobiça, é o amor ao dinheiro, é todas as coisas que seduzem os nossos olhos. É isso que é concupiscência, desejo carnal. Então, quando eu sou tentado, o que acontece? O diabo, sob a autorização de Deus, tenta despertar uma dessas concupiscências para nos levar a cair. Versículo 15, olha que interessante o caminho. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Vamos usar o exemplo de Eva. Existe até uma discussão entre os teólogos, mas eu creio que quando Eva viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para comer, quando ela decidiu no seu coração que ia comer, estava consumado o pecado. Como que ele surgiu? Ele surgiu através do que ela viu. A árvore é boa, vai nos tornar iguais a Deus. Qual que é o sonho do homem? Se tornar igual a Deus. Qual que é o sonho do homem? Mesmo sabendo que não pode, o homem quer ser eterno. Se pudesse hoje, o homem inventava um remédio que a pessoa não quer morrer. Se pudesse, o homem faria isso. E venderia pelo zóio da cara. E as pessoas iam se matar umas às outras para ter isso aí. Concupiscência carnal. Como que acontece o adultério? A pessoa primeiro olha, depois começa a achar bacana, depois começa a ser despertado coisas que não deveriam.
Quando vai ver, caiu. Todo pecado, ele inicia na nossa concupiscência, no nosso desejo carnal. Ao ser concebido o pecado, eu realizo. Aí é o puro. Por isso que eu tenho a seguinte estratégia: o pecado você trata assim. É que nem um monstrinho. Você pega uma ripa e desce ripada no monstrinho até matar, enquanto ele é pequeno. Porque se ele crescer, ele vai tomar a ripa da sua mão e vai te dar um couro. Se você não matar o pecado quando ele está nascendo, ele vai ganhar de você. Porque a única maneira de lutar contra o pecado é através do poder do Espírito Santo. Não tem outro jeito, é através da comunhão com a palavra, da comunhão com a igreja, da oração, da busca da santidade, de você bloquear as coisas quando elas são pequenas. Amém? Vamos para mais um texto, vamos um pouquinho à frente. 1 Pedro capítulo 1, é a próxima carta. Pedro também explica isso. 1 Pedro 1, versículo 4. Não, versículo 3, perdão. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada dos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Vírgula, olha o que vem. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, com várias tentações. O que ele está falando aqui? Deus seja bendito pela salvação que Ele te deu, que está se aproximando. Quando você partir daqui, você vai estar para sempre com o Senhor. Então, a cada dia de existência nosso, eu estou mais próximo de herdar a salvação. Porque assim que desligar aqui, liga instantaneamente com o Senhor. Mas o que ele fala? Que esse motivo de alegria, esse motivo de gozo, vai haver lutas, vai haver provas, vai haver tentações. Essa igreja aqui estava passando por pesada perseguição do governo romano. Esses irmãos aqui, eles pagavam com a vida por ser crente. Eles perdiam seus bens. Famílias eram separadas. Eles viam seus filhos ser jogados aos leões. Eles viam suas mulheres serem violadas. Morriam igual um porco. Então o que Pedro fala? Olha o final do versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, a salvação. Ainda que agora importa, olha a palavra, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Sabe o que o Pedro ensina? O irmão Pedro fala o seguinte: meu amigo, é necessário que você passe luta, é necessário que você passe provação, é necessário que a sua fé seja testada, é necessário que a sua fé seja purificada. Só tem um jeito de crescer, passando por luta, passando por problema, com sorvetinho, com chocolatinho, com pipoquinha, ninguém cresce. Você só cresce passando por luta. E o que é pior, crescer dói. Crescer custa. Esse tratamento vai durar a vida toda. Durante toda a sua peregrinação aqui na Terra. A diferença é que vão existir momentos de muita luta, onde você pensa que não vai aguentar. E vão existir momentos de alegria e refrigério, onde você vai glorificar Deus de todo o coração. E aí olha o que o versículo 7 fala, prosseguindo o texto. Olha que interessante. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Gente,
Como que você purifica o fogo? Eu vou te explicar. O ouro é bruto. O ouro é um minério. Ele tem que ser submetido a uma alta temperatura, altíssima. Quando ele é submetido a uma alta temperatura, a impureza do fogo sobe. Quando ela sobe, o ourives recolhe aquilo e tira fora aquela borra. Quanto mais fogo, mais puro é o ouro. O que está falando aqui? Quanto mais fogo vem sobre nós, os crentes, quanto mais pressão Deus põe, maior vai ser a glória, maior vai ser o galardão, maior vai ser o crescimento, maior vai ser o poder de Deus operando em você. Qual é o problema dessa geração perversa de crentes? Só quer festa, só quer fervo. São crentes feitos de suspiro. Sabe o que é suspiro? Legal. Crente feito de suspiro. Bateu uma aguinha, derrete. É só inflação, é só fervo. Só que entenda, meu irmão, Deus vai mandar crise, Deus vai mandar luta, Deus vai provar a sua fé. Isso está citado na Bíblia desde as primeiras páginas. O que eu quero que você aprenda com isso? Você não vai ficar buscando sofrimento. Senhor, entendi o que o pastor falou, agora eu quero sofrer. Não é isso que eu estou falando. Eu, na verdade, sabe qual é a minha oração todo dia? Minha oração todo dia é assim: Senhor, guarda a minha vida, guarda a vida da minha família, guarda a vida dos irmãos, nos livra de todo mal, não permita que nós caiamos em armadilha. Essa é a minha oração diária. Mas não é uma oração infantil. É uma oração que compreende que provas virão, que problemas vão acontecer, e que problemas têm que ser vencidos, têm que ser derrubados. É o que tem que acontecer. Essa é a vida cristã. Sem isso, você não vai se tornar semelhante com Cristo. Quer ver um outro texto de Pedro, que ele trata o mesmo assunto? 1 Pedro 4. Eu gostaria de saber o que iam fazer com o irmão Pedro nas igrejas de hoje. Iam jogar ele pela janela. Pedro 4, talvez um dos versículos que eu mais gosto da Escritura. Versículo 12. Esse versículo tem uma coisa interessante, ó. Vou começar a ler o começo dele. Amados, não estranheis. Olha que interessante. Olhem para mim. Isso é chave no texto. Essa palavra não estranheis, no original em grego, é zinitsu. Talvez a pronúncia esteja um pouco errada. Zinitsu quer dizer recebei como hóspede. Então o que Pedro está falando aqui? Vou mudar a tradução. Ó. Amados, recebeis como hóspede a ardente prova que veio sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro está falando? Irmãos, acorda! Não estranheis a prova que vem no meio de vós. Gente, acorda para a vida. É o que Pedro está falando aqui. Vocês estão querendo o quê? Chocolate, pipoca e sorvete? Não existe. Não estranhem a prova que vem no meio de vós. Por quê? Porque é para provar vocês. Por isso que o termo é receber como hóspede. Se colocasse receber como hóspede, não ia encaixar bem no português. Então o Almeida fez certo. Não estranheis, gente. Acorda. Não estranheis a ardente prova. Está difícil no trabalho? Você está crescendo. Está difícil em casa? Você está aprendendo a levar o seu casamento. Está com dificuldade financeira? Você está aprendendo a trabalhar melhor, economizar dinheiro e evitar gasto desnecessário. Está precisando de uma porta aberta? Você está aprendendo dependência de Deus. Como é que Deus vai fazer um milagre se não tem a prova antes? Lógico, algumas coisas Deus faz instantâneo. Mas existem coisas, por exemplo, eu posso experimentar na minha vida. Hoje a gente estava comentando, passando do lado de uma carreta de 18 rodas. Aí eu lembro de um caso de um irmão nosso,
Eu não o conheci pessoalmente. Ele estava na BR-376 aqui, indo para Santa Catarina, numa dessas motos pequenas. Foi ultrapassar uma carreta. O pneu da carreta explodiu. Matou ele na hora. Sabe qual que era o meu trabalho por vários anos? Viajar daqui para Joinville, daqui para Paranaguá de moto, disputando com carreta em alta velocidade. O que vocês acham que eu pensava, conhecendo a história desse irmão, cada vez que eu passava do lado de uma carreta? Mas eu lembrava que eu tinha ido orar, uma necessidade minha, e a minha confiança era o seguinte: para mim Deus falou ao meu coração: filho, lembra como é que Davi era nas guerras? Estava dando a espadada de um aqui, o outro já estava querendo comer o lombo aqui nas costas. Eu não guardei Davi? Eu lembro que eu respondi para o senhor em pensamento: guardou. Mas Davi não se portava com prudência? Eu na hora entendi, Senhor, que eu procurava ser prudente. Mas gente, quando você anda em rodovia brasileira, o que você mais vê é banda de rodagem, principalmente nos decidão. Aí você está em cima daquele patinete, quem andou aqui de moto já sabe. Aí você descobre o que é andar nos braços do Senhor. É o que acontece. Gente, eu pergunto, você pode me garantir que hoje você vai chegar vivo em casa? Num país onde tem, agora graças a Deus menos, mais de 50 mil assassinatos de homens ano? Você garante que vai chegar em casa, Marcelo? Você nem sabe, se entrar um maluco no ônibus, assaltar o ônibus, sai dando tiro, mata todo mundo. Gente, morre mais gente no Brasil do que no Iraque, no Irã e na Síria. Nós estamos em guerra civil. Os últimos governos armaram as quadrilhas. Tudo macumunado. Esse é o Brasil. Quem é de fora aqui sabe o que foi feito. Armaram todo mundo. Você não sabe se vai chegar em casa. Cada dia que você chega em casa, fala: puxa, Senhor, obrigado, nem susto eu passei. Talvez o Senhor tenha me livrado de bandido, eu passei na rua pelo bandido, e o Senhor fez alguma coisa que o bandido nem olhou para mim. Eu conheço o caso de pessoas que desceram do ônibus, o bandido assaltou do lado. E a pessoa correu. Já vi vários casos, vocês já viram. Então eu tenho que despertar. Continuando o texto, prosseguindo. Versículo 13. Eita, esse irmão Pedro, Julião, quando a gente estiver no céu, conversar com o irmão Pedro, olha o que ele fala. Primeiro ele fala: gente, não estranhei a prova. Versículo 13. Mas alegrai-vos. Está doendo? Você está na prova? Se alegra. Aí ele vai explicar por quê. No fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sabe o que ele está dizendo, meu amigo? Não só recebe como hóspede. Você vai receber a prova, você vai viver a prova, você vai fazer tudo que a prova está mandando, essa tentação que você está passando, só que você vai fazer isso alegre. Alegre não por causa da prova, alegre porque quando Jesus se revelar, você vai se alegrar com Ele, você vai se regozijar com Ele. O que ele está dizendo? A sua força na prova, na tribulação, é a alegria da salvação em Cristo Jesus. Difícil, hein, gente? Esse evangelho que Pedro prega não enche igreja. As pessoas vão para a igreja para sair da prova. Pedro está mandando receber como hóspede. Você fala: não, Pedro, peraí, deixa eu conversar, você não conhece o Brasil. Pedro, você não conhece o mundo ocidental do século 21. Mas Pedro conhece uma verdade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se foi verdade na época de Pedro, é verdade hoje e vai ser pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele continua. Você viu que engraçado? Ninguém falou glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ninguém falou, todo mundo ficou quietinho. Não, entendi, pastor, tá bom, mas não vou falar amém, não. Vou só ouvir aqui quieto, eu entendi, já veio. É assim, né, gente? Ninguém vai falar, gente, alegrai-vos. É o seguinte, veja, você está trabalhando na serra elétrica, aí corta o seu braço, você vai sair rindo. Glória a Deus.
Não, alegrai-vos é o seguinte, está passando pela prova, está passando pela luta, você vai orar. De repente, na oração, você começa a lembrar as coisas que Deus fez. Você começa a lembrar quem é o Senhor. Você começa a lembrar do consolo que Ele trouxe nas lutas. Você começa a lembrar do que Ele fez. E fala, Senhor, olha, está doendo, mas eu me alegrarei em Ti. Eu me apegarei contigo. Nessa luta, o melhor lugar que é para estar é com o Senhor. Gente, tudo isso aqui na provação. Aí olha o que o outro versículo fala. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. O que Pedro está falando aqui? Gente, a prova aqui é o seguinte: perseguição e martírio. Cristãos sendo mortos pelo governo romano em escala industrial. Irmãos nossos, cheios do Espírito Santo, sendo colocados em madeiras na cidade de Roma, iluminando a cidade à noite, sendo queimado vivo. É o que Pedro está falando aqui. A gente nem de perto passa por isso. Nem de perto. Você não ouve no Brasil dizer que um crente foi martirizado. Você não ouve. Nós temos liberdade total de culto. No máximo uma pressãozinha da família. No máximo uma pressão da sociedade. Aqui ele está falando o pior tipo de tentação, que é a tentação da vida. Gente, terrível. Mas o que ele está dando a receita? Essa fé sua vai crescer. O que acontece? Eu pergunto, em época de perseguição, em época de luta, quem é joio, fica na igreja? Gente, joio não aguenta. Se manda. Quando vem a prova, some. Quando a coisa aperta, começa a reclamar e some da igreja. O trigo não. O trigo você conversa com ele, tem hora que ele está quieto, tem hora que ele está meio acabrunhado. Mas você conversa com ele e fala, ó irmão, a coisa está feia pro meu lado. Eu não sei o que Deus está querendo com isso. Mas ó, pela graça de Deus estou firme com o Senhor. Dele eu não largo. Na minha vida, talvez a pior prova que eu tive foi o seguinte: eu passei por mais de 10 anos da minha vida cego de um olho. Primeiro foram 5 anos cego do olho esquerdo, e depois foram 5 anos ou mais cego do olho direito. É esquisito você ser cego de um olho. Para você ter uma ideia como é que é, você não pode jogar ping-pong, porque você não acerta a bolinha, você não tem profundidade. Mas eu lembro que quando eu tive o diagnóstico no meu olho esquerdo, que eu já não estava enxergando dele, sabe qual foi a minha primeira oração? Minha primeira oração foi o seguinte: falei, Senhor, obrigado porque o Senhor fez eu nascer numa geração que pode operar. Se eu tivesse nascido há 2000 anos atrás, ia morrer cego. Segundo, obrigado, Senhor, porque ainda eu tenho outro olho para ler a Bíblia. E eu sei que vai dar tudo certo no fim. Eu lembro bem claro disso aí. Gente, não estou falando isso para me exaltar, estou falando isso, sabe por quê? A minha fé naquele momento estava firmado na rocha, estava firmado no compromisso com Cristo. Só tem uma maneira de passar pela luta, é firmado no compromisso com Cristo. Senão você não passa. É difícil, gente. Luta é difícil, luta desanima, luta quer nos afastar, luta quer jogar para o buraco. Não seja simplista. Se não fosse problema, não chamava problema. Se não fosse luta, não chamava luta. Chamava parque de diversões. Chamava festa. Não, veja, da mesma maneira que você tem que ser firme na fé, você não pode ser bobo de ficar diminuindo o problema. Tem gente que é assim, né? Não, isso aí vai resolver. O cara está sem uma perna, o outro braço está caindo no chão. Não, irmão, estou na bênção, estou na glória. Cara, acorda. Você tinha que estar com a cara no pó. Você perdeu uma perna, o seu braço está caindo no chão, e você vem com esse papo aí. Você tinha que estar com a cara no pó.
sabe, seriedade diante dos problemas, realidade diante dos problemas. É assim que se alegra. Não tem outra forma, senão é folclore, é fantasia, não é real. Alguém pulando de alegria, ah, pastor, glória a Deus, o médico falou que eu tenho um câncer na cabeça, eu vou viver 60 dias. Mas louvado seja Deus. Cara desse tem que estar chorando. Pastor, não sei o que fazer, estou desesperado. O médico falou que eu vou morrer em 2 meses, e a minha única segurança é que se eu morrer aqui, vou estar com Cristo. Mas, pastor, eu estou apavorado. Eu estou me borrando inteiro. Isso é se alegrar no Senhor. E quando vem a luta na mente, você lembra, vem Jesus. Mesmo que esse corpo venha conhecer a sepultura, eu estarei para sempre com o Senhor. Gente, não tem outra coisa. É o que Pedro está falando. São as provas da vida. Quer ver um outro texto muito interessante? Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 22. E o coitado do irmão Maurício achando que ia pegar essa palavra aqui em 2. Eu vou virar sócio do Granconato. Como é que é seu nome? Seu nome é Demora. Eu não consigo. Gênesis 22. Olha que o Granconato é muito mais capaz do que eu. Ai, irmãos, Gênesis 22, aqui é uma prova. Essa aqui ninguém passou. Gente, o texto que nós vamos ler aqui é quando Deus prova Abraão pedindo para Deus sacrificar Isaac. Sabe o que é sacrificar Isaac? Matar. Ele leva até um cutelo, uma adaga. Quem carrega a madeira é Isaac. Quem se deixa amarrar por um senhor de mais de 100 anos é Isaac, sendo jovem. Esse é o texto. Aí os crentes de hoje em dia vêm com aquela palhaçada, não entrega seu Isaac para o Senhor. Cara, vai andar. Você está tornando banal coisa séria do Senhor. Quem aqui perdeu um filho sabe do que eu estou falando. A nossa geração é medíocre nessas coisas. Gente, pediu um filho. Vai, sacrifica o seu filho. O que Abraão faz? Por isso ele é o pai da fé. Vamos ler o texto. Quem já ouviu esse termo, entrega seu Isaac? Rico. Gente, patetice. Tem um maluco. Coisa mais séria que tem. Essa é a geração de crentes que não tem intimidade nenhuma com a palavra, que são esquisitos à palavra de Deus. Vai estar nisso mesmo. Falso evangelho gera falso crente. Coisa mais séria que tem um filho. Quando o filho tem uma enfermidade, o que você mais faz é ir para o joelho e orar a Deus. Quando toca no seu filho, você fica preocupadíssimo. Porque você sabe da fragilidade de uma criança. Aí a turma dos crentes vem banalizar isso aí. Desculpe às vezes o peso da palavra, mas é patetice. Quem tem filho aqui sabe. Vamos ler. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. Primeira pergunta. Quem provou Abraão? Foi o diabo? Não. Foi Deus. Olha que interessante. Deus a ninguém tenta, falou Tiago. Porque ele não é tentado pelo mal. Mas a mesma Bíblia que fala que Deus a ninguém tenta, porque a tentação vem do maligno, em cima da nossa carnalidade, fala que Deus prova. Lendo esse texto aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você troca o nome Abraão e coloca o meu nome e o seu. Entenda, na minha vida e na sua, Deus vai nos provar. Na minha vida e na sua, situações vão acontecer para você ser provado. Vou dar um exemplo claro. Quando nós fomos salvos, nós trabalhávamos no mercado de cinema. Éramos distribuidor de filme. Gente, se ganha dinheiro com filme. Primeira coisa que eu parei de vender,
filme musical do mundo. Segunda coisa que eu parei de vender, filme pornô. Terceira coisa, filme de terror. Passados 2 semanas, em oração, comecei a viver só de venda de filme cristão, que ninguém fazia. Tinha 3 filhos, pagava aluguel e devia mais de 44 mil reais há 20 anos atrás. Aí estamos aqui com a criançada, uma pessoa veio falar, olha, você podia montar uma videolocadora para mim? Só vou dar uma conta para você, uma videolocadora para ser montada é 2 mil filmes. Se você coloca 10 reais de lucro em cada filme, quanto dá 2 mil vezes 10? 20 mil. Metade da minha dívida estava paga. Era só correr atrás. Qual foi a prova? Deus sabia o que eu ia fazer, mas o mundo espiritual não sabia. Cheguei para a casa da pessoa e falei, você me desculpa, eu não vou poder montar sua locadora, porque eu só trabalho com filme cristão. É um compromisso meu com Deus. Me perdoe. A pessoa olhou para minha cara como se eu fosse maluco. Você pica dinheiro? Isso é prova. Sabe quando você é desafiado a mentir para obter as coisas? Sabe quando você é desafiado a pecar para obter as coisas, para ter alguma vantagem? Isso é prova. Deus sabe, Deus, inclusive, quem me fortaleceu a responder assim foi Deus. Porque eu só consegui responder assim porque Deus determinou. Não foi nada de bom de mim. Na verdade, foi um lixo, pecador, capacitado pela graça, que conseguiu responder positivamente. Gente, não olhe para mim com cara de mérito, tá? Por favor. Longe de mim. A honra e a glória dessa resposta são para Deus. A honra e a glória das suas respostas positivas, quando você é desafiado a chutar tudo e você não chuta, é para Deus, não é nem para mim, nem para você. De nós mesmos, se Deus retirasse sua graça, a gente ia ser os piores pecadores. Cuidado, tá? Não olhe para mim com cara de admiração, porque às vezes a gente é mais velho na fé, conta mais testemunho, mas que Deus me guarde de me engrandecer. Que, como diz, que ele cresça e eu diminua. Não tem nada de bom aqui. Aqui tem um pecador que precisa da glória de Deus. Mesmo caso vocês, quando respondem certo. Não se ache, tá? Bola baixa. Bola baixa. Como é que você tem que responder? Para a honra e glória de Deus, pelo poder dele, eu consegui responder certo. Sempre tem que ser assim. É ele que faz. É ele que opera em nós o querer e o efetuar. Amém? Amém. O que Satanás queria para ele antes de cair? Queria glória. Entende que a gente tem que... Amém? Então vamos lá. Versículo 1, relê. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí é uma resposta, que interessante. Gente, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, que não tinha nada a ver com Abraão, tinha a ver com o seu sobrinho Ló. Isso aconteceu, acho que aqui, capítulo 18, 19. O Abraão intercede junto a Deus. Senhor, mas se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor não destruiria? Interessante. A Bíblia não cita que Abraão argumentou. Abraão não falou nada ao que ele fez, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que interessante. Abraão, você está maluco? Deus falou para você sacrificar seu filho, como que você vai voltar?
Se Deus falasse para você sacrificar seu filho, aí eu, Marcelo e a Nádia, ia chegar para eles e falar, gente, segura aí. Quem vai ser o sacrificado? O Erasmo. Que nós vamos voltar. Você fala, Abraão, você está maluco? Não, Abraão não está maluco. Abraão está firmado na palavra de Deus. Porque Deus já tinha prometido que na descendência de Isaac viriam multidões. Benditas seriam as nações. Aonde que Abraão se fortaleceu na prova? Na palavra de Deus. Aonde que os crentes hoje quer se prevalecer na prova? Em macumbaria gospel. Corrente de indício, água ungida, óleo, corrente de não sei o que lá. Gente, isso daí é feitiçaria. Decreto, confissão positiva, eu declaro, agora eu determino. Cara, nada disso existe. Abraão estava firmado na palavra, chegou para eles e falou, gente, nós vamos lá adorar e vamos voltar. Com a maior calma do mundo. Isso é fé. Prática. Ativa. Obediente. Como dizia, não me lembro o nome dela agora, eu lembro da figura dela. Essa irmã falava para mim e para Paula, quem crê, confia. Aquela secretária, lembra? De cabelo curto, lá da Videira de São Paulo. Não era Silvia. Era Silvia? Não lembro se era Silvia. Não, era uma outra. Vou lembrar dela. Continuando, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, peraí, não está faltando alguma coisa? Nós estamos indo adorar, o fogo está aí, o cutelo está aí, cadê o cordeiro? Olha essa narrativa. Versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E ele edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Gente, eu pergunto, altar nessa região era feito de pedra. Quem carregou as pedras? Abraão com mais de 100 anos ou Isaque, que era um jovenzinho? Isaque carregou a lenha. Alguém aqui já fez cerca? Você já carregou um dormente no ombro? Imagina você carregar a lenha para um sacrifício. Aí chegou no alto do morro, recolheu pedra para construir um altar. Esse foi o que Isaque fez. Olha que interessante. E aí continua. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Eu pergunto, Isaque carregou a lenha, carregou as pedras e deitou sobre o altar. Abraão tinha alguma condição de deitar Isaque à força? Não, gente, o próprio Isaque provou sua fé. Eu pergunto, se você tivesse deitado no altar, eu pegasse o meu facão de trilha e viesse para dar em você, o que você fazia, Rodrigo? Vamos dizer o contrário, por você eu não sei. Eu, ficava morto, cara, você está louco? Não, pai, mas foi Deus que falou, cara, faz com você está maluco? Dá esse facão aqui agora, tá louco, moleque? Então a fé não foi só de Abraão, foi de Isaque. Gente, pondo em risco a própria vida. Eu lembro, o irmão João até, o irmão João é uma figura, né? Porque ele às vezes é meio tiete. Fazem 19 anos e meio, mais ou menos. Estavam eu e o irmão João parados ali na frente da janela da sala. Aqui a frente era toda aberta. De repente, um dos piores bandidinhos aqui da vila desceu. Então ele me conhecia de anos atrás. Entrou aqui no terreno e falou, cara, acabei de estourar um cara no revólver. E eu preciso que você me leve no terminal. O irmão João ficou branco.
Combinou com o cabelo, ele já tinha cabelo branco. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não posso fazer isso. Porque é contrário à minha fé. Aí o irmão João ficou mais branco, aí ele falou, pronto, vai matar nós dois. Aí entrou a graça de Deus, que ela falou, não, tá bom, Maurício, eu sei que você está entrando outra vida. Eu falei, só que tem uma coisa, eu não vou falar o nome da pessoa, vai, vem cá que eu quero orar com você. E orando pelo cara. Olha que interessante. A última informação que eu tenho dessa pessoa é irmão nosso, salvo em Cristo Jesus, e serve a Deus aqui nas igrejas da região. Para mim, gente, aí é que é a graça. Vocês acham que se eu tivesse visto risco de vida, visto alguma coisa, ia fazer o que eu fiz? Foi a graça de Deus, respondi numa boa, não posso levar, não sei o quê. Mas o irmão João, aquele dia, pensou que nós dois iam morrer. Ele conta isso até hoje, mas foi a graça de Deus. Risco de vida, essa é a prova que a gente passa. É parecido aqui, apesar que, ai de mim comparar, é completamente diferente. O que Isaac fez e o que foi comigo. Comigo foi um negócio de momento, agir conforme a consciência e creio que agiria da mesma forma hoje. Entendeu? Também não teria problema nenhum de olhar para a pessoa e falar, meu carro está quebrado, não posso te levar. Porque eu creio que nesse caso a mentira caberia para proteger a vida de todo mundo, o princípio de proteger a vida superior. Mas na época eu não pensei assim, respondi e acabou. Entendeu? Essa segunda opinião tem gente que diz que não é assim. Eu creio que a Bíblia manda proteger a vida. Entendeu? Lógico, eu não vou sair mentindo, né? Mas para proteger a vida sim. Entendeu? E aí, continuando, versículo 11, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que acontece? Isso aqui é uma linguagem retórica. Lógico que Deus sabia o que Abraão ia fazer. E Abraão só pôde fazer porque Deus derramou a graça e ele executou. Mas o mundo espiritual não conhece os eventos futuros. Ao fazer isso, lembra, Deus fez uma aliança com Abraão. Qual que era a aliança? Tudo que era de Deus, eles andaram no infinito. Uma aliança eterna. Tudo que era de Deus passou a ser de Abraão, e tudo que era de Abraão passou a ser de Deus. É a mesma aliança que você tem na salvação. Por isso que ela é inquebrável. A partir dali, Deus tinha um homem, entrou por aliança de sangue na terra, legalmente. O diabo entrou pelo engano. Deus entrou por aliança. Dentro dessa aliança, Deus passou a ser chamado o Deus de Abraão. E Abrão passou a ser chamado Abraão, que é uma das letras do nome de Deus. Um recebeu do outro. Só que o que acontece? O mundo espiritual podia alegar o seguinte: você está dando tudo para Abraão. Abraão tem tudo que é vindo de ti, mas você não tem tudo que veio de Abraão. Aí Deus põe Abraão à prova e capacita a vencer a prova. E a aliança não pode ser questionada. Estão entendendo? Não apenas Abraão tem tudo que é de Deus e passa a ser o pai da nação eleita. Deus está provado, tem tudo que é de Abraão. A coisa mais preciosa que tem é o seu filho. Pegando nosso paraquedas e descendo aqui, Brasil, ano de 2020, nas suas provas, o seu coração é exposto por Deus no mundo espiritual. A maneira que Deus tem de mostrar para o mundo espiritual como anda a sua fé é nas provas. É quando o calo aperta. É quando a onça bebe água. Você nunca vai ser provado comendo churrasco e fazendo festinha. Você só é provado quando a coisa aperta. Você só é provado quando tem luta. É a maneira que Deus tem de mostrar. Pode ver, você é salvo. Tudo é uma maravilha. Tudo é nota 10. Você ora, Deus atende.
O irmão ali até bota, pediu para Deus. Foi na loja no dia seguinte, lembra que tinha uma bota novinha, Carlinhos? Ficou eu e ele pior que Tomé, falando, nossa, estou vendo e não estou crendo. Quando você converte, gente, é uma festa. Só que a coisa muda. O calo vai apertar. Deus vai apertar os parafusos. Deus vai arrochar. Você vai ser provado. Você vai ter luta. Está lendo a Bíblia? Estou lendo. Então, manda uma pedra no rim. Vamos ver se vai ler bem a Bíblia com pedra no rim. Ah, está glorificando a Deus? Vamos ver se com o seu armário vazio você vai continuar glorificando a Deus. Você não vai fazer uma besteira. Essa é a prova. Ah, você está glorificando a Deus? E quando a sua mulher vem que nem uma encrenca contra você, você vira encrenca 2? Ou você é apaziguador? Ou você quer colocar ordem na casa? Com tranquilidade. Ah, você está sem dinheiro, está precisando ganhar mais? O seu chefe vem e propõe você fazer algo desonesto para ganhar mais dinheiro. Aí você chega para o seu chefe calmamente e fala, chefe, me perdoe, mas eu não faço isso. E aí, além de você não ganhar o aumento, você é mandado embora. Já vi acontecer. Já vi acontecer. Mais do que você pensa. Mas o seu coração é exposto. Aquilo, gente, o nosso conteúdo só é exposto na luta, na prova. Quando Deus vem, arrocha o calo. Não é com base de sorvetinho, festinha e andar na praia. É aí que a coisa aperta. Os irmãos creem que Deus cura? Sim. E quando você está doente, não muda a sua crença? E se a sua doença for terminal, aí você vai ter que crer mesmo, senão você vai para o caixão. Aí você vai ver o que é crer. Entende o que eu estou falando? Sério, né? Graças a Deus, veja como nossa fé é pequena, como nós somos pequenos. Ninguém aqui está passando nenhum tipo de prova desse jeito. Por mais problema que a gente tenha, gente, está todo mundo na boa. Compare com a seriedade da vida, compare com o que é problema de verdade. Um ou outro caso aqui, eu não quero ser simplista. Eu estou olhando alguns, eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por uma situação ou outra de enfermidade séria na família. Não estou querendo ser insensível. Eu sei que não é fácil, mas estou falando de uma maneira geral, uma maneira genérica. Todo mundo está bem, todo mundo está tranquilo. Estamos tocando a vidinha. Comemos hoje. Chegamos andando aqui. Ninguém está no hospital. Percebe? Como nós precisamos mudar a nossa mente em relação a Deus. É mais profundo, gente. Fé não é brinquedo, fé é algo encorpado. Amém? Amém. Então vamos voltar, vamos voltar. Mateus 4, versículo 2. Eu só vou ler o versículo para encerrar. Pregamos apenas um versículo hoje. É o demorado mesmo, não é, Humberto? Ai, Jesus. Mas eu não me preocupo. O importante é a gente pregar todo o conselho da palavra. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Até aqui. Gente, só fazendo uma introdução para encerrar. Quando que o diabo veio tentar Jesus? No final dos 40 dias, quando estava com fome. Quando que o pior ataque vai vir sobre você? Quando os piores problemas acontecerem. O diabo não te ataca quando está tudo bem. O diabo vem te atacar quando você está fraco, quando você está com pouca fé, quando você está com dificuldade, quando coisas que te desagradam acontecem.
É aí que ele vem te atacar, é aí que ele vem apertar. E ele faz isso somente com uma condição: Deus autorizando. Se o diabo está tentando você, se o diabo tentou Jesus, foi porque Deus decretou assim. Se o diabo tentou Jó, foi porque Deus decretou. E ele não precisou nem ser autor da tentação. Foi só deixar o diabo agir conforme a própria natureza. Que o diabo fez todo o serviço. Ele só retirou a graça, só retirou, deu a permissão, falou, vai. O que eu tenho que entender aqui? Os piores ataques vão acontecer quando vêm as piores crises. Aí que a sua fé vai ser provada, aí que a sua fé vai ser testada. E vou falar uma coisa para você, irmão. Se você não é trigo, você vai queimar que nem joio. Quem avisa, amigo é. Se a hora que vem a crise, você faz biquinho, dá uma de infantil, dá uma de criança tola, e se afasta dos caminhos do Senhor, provavelmente você é 2 vezes filho do inferno, carregador de Bíblia. Porque a fé salvadora, a fé daquele que tem segurança de salvação, ela aguenta a prova. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É a marca de quem nasceu de novo. É a marca de quem tem segurança de salvação. É uma fé consistente. Não é uma fé geleia. Lembra o que João falou? Saíram de nós porque não eram dos nossos. Não cai em conversa mole. Pessoa se afastou da igreja por qualquer coisa. Se liga, não era nascido de novo. Ah, veio uma lutinha. Eu não estou compreendendo Deus. Eu pergunto, quem é você para compreender Deus? O que Paulo fala? Quem conhecerá a mente do Senhor? Gente, Ele nos comprou. Você não tem que ter, Deus não precisa dar satisfação nenhuma para você. Você já tinha que estar arrastando a língua atrás do pé de Deus, porque Ele te tirou do inferno e te deu a vida eterna de presente. E na primeira luta você vem de biquinho. Agora eu não quero mais. Legal, bem-vindo ao inferno. Vai fundo. Mas faz que nem Apocalipse me fala. Se suja, se lambuza. Que aí é capaz de você estar lá no meio da lama, comendo fruto junto com o porco. E aí você vai lembrar, na casa do meu pai, os funcionários do meu pai comem mais que essa lavagem aqui. E aí volta para a casa do pai. E o pai vem, mata o novilho cevado, coloca um anel na sua mão e te coloca na posição de filho. Mas a chibata teve que comer no lombo. Então, meus irmãos, palavra dessa noite, uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé consistente, uma fé construída com base na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar?